Então, crianças, voltando aí na página 29, nós temos o teorizando, que a gente vai entender um pouquinho como que foi a história do desenvolvimento desses transportes, né? Como que surgiu, né? A gente viu que as caravelas é um meio de transporte marítimo que começou há muito tempo lá atrás, né? Com os portugueses, que foi um dos meios utilizados para vir até chegarem ao Brasil. Você já se perguntou quantos meios de transporte o homem já criou? Como e por que são usados pelos seres humanos para o desenvolvimento e a manutenção das formas de vida em sociedade? Além disso, já se questionou sobre a necessidade de terem sido criados meios para nos locomovermos e para transportar alimentos e os mais variados produtos? Para responder a essas questões, devemos primeiramente compreender o processo de desenvolvimento das formas de se transportarem pessoas, alimentos e produtos produzidos pelo homem, que está relacionado com as necessidades de cada época. Então, conforme foram aumentando as necessidades, foram sendo criados outros meios, né, de se transportar, né, de transporte para transportar essas mercadorias. Dessa forma, para cada nova forma de transporte desenvolvida ao longo da história, são produzidos avanços em novas habilidades e conhecimentos para a humanidade, ou seja, cada meio de transporte produzido faz o ser humano desenvolver conhecimentos específicos e como utilizá-los. O que é preciso saber para conduzir um caminhão? Quais são as habilidades e os instrumentos necessários para cada meio de transporte? O que é preciso saber para conduzir um caminhão? Quais são as habilidades e os instrumentos necessários para pilotar um avião? O que é necessário para ser capitão de um navio? Para cada meio de transporte serão necessárias habilidades específicas, como conhecer estradas, saber utilizar GPS, computador de bordo, cartas marítimas e etc. Além disso, é preciso conhecer o funcionamento e o modo de deslocamento de cada meio de transporte. Caminhões e carros circulam em estradas, trens, por sua vez, em ferrovias. Navios e barcos navegam pelos rios, mares e oceanos. E aviões voam pelas rotas aéreas. Sendo assim, podemos questionar o fato de como os seres humanos produziram esses conhecimentos ao longo do tempo. Quais foram os meios de transporte usados em diferentes épocas históricas? Qual a relação entre os meios de transporte e o comércio, tá? Então, aí o que a gente viu aí? Que de acordo com a necessidade, né, da produção e as descobertas em relações ao comércio, né, a gente viu que o homem foi ao tempo se aprimorando e desenvolvendo novas tecnologias, novos meios de acordo com a necessidade da sociedade. Então, aqui no meio, ó, tá? Fechando o penúltimo parágrafo, vocês vão destacar aí essa parte, tá bom? Que fala aí por onde circulam, né, os principais transportes. Abaixo vocês têm aí um grupinho de imagens, né, que mostram um pouco sobre esses meios de transporte e na sequência dando continuidade aí ao texto na página 30. A história humana demonstra que o homem sempre se locomoveu em busca de melhores condições de subsistência, como já é visto em aulas anteriores quando estudamos os processos migratórios. Já falamos bastante sobre isso. Locomover-se era um processo lento, pois o único meio de transporte era o seu corpo, mais especificamente seus pés. Mesmo assim, os seres humanos venceram
venceram grandes distâncias e muitas vezes descalços, descobriram novas terras, novas formas de produzir seus alimentos e de transportar a si mesmo e seus produtos. Desse modo, à medida que se desenvolviam, as suas capacidades produtivas também aperfeiçoavam os seus meios de transporte, seus modos de transporte. Como já citado em aulas anteriores, um elemento de grande importância na história humana é a roda. A invenção dela, que provavelmente ocorreu por volta de 3.500 a.C. na Mesopotâmia, é uma revolução dos modos de vida dos seres humanos, pois possibilitou que o trabalho com a terra, o transporte agrícola e os deslocamentos se tornassem muito eficazes quando aplicados em carros tradicionais por animais de grande porte, domesticado pelo homem, sendo a domesticação de animais outra grande evolução. Com o surgimento de transporte de tração animal, cavalos, burros, bois e outros animais passaram a ser usados para facilitar o transporte e a locomoção dos homens. Na antiguidade, houve no início da construção as estradas pavimentadas com pedras, que visava a facilitação dos deslocamentos dos veículos com rodas para diversos fins. Embora os egípcios tenham sido um dos primeiros povos a construírem essas rodas, foram os romanos que se destacaram na construção dessas vias, com o objetivo de ligar Roma aos territórios dominados. Então, a gente vai destacar todo esse parágrafo aí que Tia Jerusa acabou de ler, né? Porque como tá falando aí, né? Que na antiguidade, né, essas ruas foram pavimentadas com pedras para facilitar, né, para ligar um local a outro, foram os romanos que se destacaram, né, nessa descoberta dessa pavimentação, né, de organizar o caminho por onde levava eles a outro local. Com o passar dos séculos, os povos, de acordo com as suas necessidades, criaram meios que facilitaram a sua locomoção. Com isso, um dos meios de transporte mais utilizados era o marítimo, principalmente pela sua capacidade de transportar uma grande quantidade de carga ou de pessoas de um lugar para outro. Portanto, com o propósito de melhorar a circulação de mercadorias, foi esse contexto que esteve inserido na expansão marítima europeia. Vamos destacar também, tá? Esse parágrafo, porque a gente está falando aí da capacidade, né, que as pessoas tinham de transportar quantidades maiores de produtos, de especiarias, de mercadorias de um lugar para o outro, tá? Enquanto fala aí, ó. Com isso, um dos meios de transporte mais utilizados era o marítimo, tá? Aí agora, dando sequência aí ao texto, a gente vai falar sobre os caminhos da expansão marítima europeia de Portugal e seus descobrimentos. O transporte marítimo tem grande importância no processo histórico do desenvolvimento comercial mundial. Por quê? E você sabe por que o Brasil tem relação com essa história? Você saberia responder qual é a relação entre os meios de transporte marítimos e o descobrimento do Brasil? Se a gente analisar, a gente vai saber, né? Porque os portugueses chegaram aqui através de caravelas. Vieram por onde? Pelo mar. Então, a gente já tem aí uma noção quando se fala de transporte marítimo e o descobrimento do Brasil. No século XV, Portugal e Espanha começaram a se destacar no comércio marítimo devido à organização de expedições que tinham como objetivo explorar e conhecer outras regiões do mundo, e devido ao fato de terem de buscar alimentos para seus povos, principalmente as chamadas especiarias, que eram meios fundamentais para a manutenção dos hábitos alimentares portugueses e espanhóis da época, estão baseados em um grande consumo de carne, ou seja,
Os portugueses e os espanhóis, eles se deslocavam de um país para o outro atrás dessas especiarias, porque ricos, né, com condições melhores, eles consumiam muitas carnes. E para preservar essas carnes, eles utilizavam dessas especiarias, para que não apodrecesse e não estragasse com tanta facilidade. As especiarias eram fundamentais para ajudar a preservação desses alimentos, já que naquela época não havia geladeiras e era preciso guardar boa parte da alimentação que seria consumida no inverno. Nessas regiões, portanto, o frio era muito rigoroso e a criação de animais se tornava mais difícil, ou seja, fatos que tornavam a carne um alimento escasso. As condições climáticas exigiam que o abate dos animais ocorresse no outono e, consequentemente, para a conservação desses alimentos eram necessárias as especiarias e suas propriedades naturalmente conservantes. Além disso, a utilização das especiarias, elas eram empregadas na produção de remédios, perfumes e uma variedade de temperos, o que provocou uma alta valorização delas no continente europeu. Então, quando a gente fala aí de especiarias, né, a gente vê que elas têm várias funções, né? Não só na alimentação, mas na perfumaria, dos alimentos, e ela conservava, né, a alimentação deles. Então, ó, vocês vão destacar aqui o penúltimo e o último parágrafo desse trecho que está falando sobre as especiarias, tá bom? Aí, para a gente compreender melhor essas especiarias, aí abaixo nós temos uma imagem que mostra um pouquinho, ó. Para você compreender melhor a importância das especiarias, imagina que elas também eram usadas como moeda de troca, além do ouro e da prata. Literalmente, quem eram? A pimenta do reino, contida em sua comida, além de realçar o sabor, vale ouro. Então, nós temos aí a pimenta, o coloral, né, que é feito do ouro-cum, a cúrcuma, que é esse amarelinho. Todos esses temperos eram utilizados para a conservação dos alimentos, fazia-se incensos, perfume, entre outras coisas, tá?